Aleluia. A última pergunta, quero pregar a resposta. Qual é a imagem dos radicais livres que Deus tem plantado no seu coração nesses tempos? Então hoje eu quero falar sobre o poder de uma imagem espiritual. Amém? Quantos querem ouvir? Vamos ler o texto bíblico então? Projeta para mim Provérbios capítulo 4, aí a gente ora. Provérbios capítulo 4, verso 20. Eu não sei que versão está aqui, né? O meu esboço é antigo, mas é na RA. Vai para a RA, por favor. Filho meu, está aí, meus irmãos, a RA? Filho meu, atenta para as aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. 21. Não os deixe apartar-se dos seus. Se você não tem óculos aí, coloca a mão nos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu. Quantos querem receber a palavra de Deus? Coloque a mão no seu coração agora. Ore para que você seja terra boa agora para receber a palavra. Ore por você agora. Aleluia. Diga assim com força: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Se você puder, por gentileza, coloque seu celular no modo avião, ou pelo menos no vibra. Toda a honra à palavra de Deus. Amém? Eu vou falar o que eu falei semana passada, né? Se você puder, nos nossos cultos, por favor, na hora da palavra, né, não saia desse ambiente aqui, só para você não perder o principal que Deus tem para você. Procure usar o banheiro antes do culto, depois do culto, às vezes até, né, entre o louvor e a palavra, ali você terminou de ofertar, você dá uma corridinha, mas na hora da palavra é a hora de toda a referência. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero falar sobre o poder de uma imagem. Eu estava num almoço essa semana, né, e um irmão começou a compartilhar isso comigo, meu coração se encheu de alegria, eu recebi tanta vida com ele falando sobre as imagens que Deus tem colocado no coração dele. E você sabe, a maneira de Deus imprimir algo em alguém é dando imagens para essa pessoa. A maneira de Deus fazer algo na sua vida é te dando imagens. Olha como a palavra de Deus é clara aqui no verso 21, que é esse que já está projetado. Não deixe apartar a palavra, disse o 20, dos teus, precisa falar com força, dos teus, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então olha como é interessante, o Senhor relaciona aquilo que está no nosso coração, a gente guarda no coração. Se a gente lê esse versículo de trás para frente, a gente guarda no coração aquilo que a gente, fala para o seu irmão assim: você guarda no teu coração aquilo que você vê. É por isso que é muito ruim a gente ver uma imagem ruim. É muito ruim, eu não sei, né? Se você já teve alguma experiência assim, mas uma vez eu estava ali na Rio Santos, indo para a praia, e tinha, né, acontecido um acidente. Eu tinha ido para Bertioga buscar uma prancha, que eu surfei 3 vezes na minha vida, e uma delas ela voltou na minha cara e quase me cegou, e nunca mais usei aquela desgraça, porque não fui chamado para isso, fui chamado para comer mesmo, e aleluia. E aí eu estava voltando, estava um trânsito anormal, incomum, e de repente eu percebi que tinha um acidente do outro lado da rodovia, e o carro estava muito amassado, e quando eu passei, eu vi um ferro traspassado na cabeça do cara. Eu tenho essa imagem até hoje. Quem estava comigo nesse dia? O irmão Mateus estava, o irmão Robert estava, seminaristas da casa de Deus. Vocês viram? Vocês lembram? Não tem como esquecer. Aquela noite eu sonhei com um cara que vinha com a cabeça dividida me matar. Não teve muita graça, mas não sonhei, zoeira. Mas veja, uma imagem é muito poderosa. Eu já assisti um seriado, eu não sei se você já assistiu, né? Faz muito tempo que eu assisti esse seriado, chama Dexter, que ele é um cara que é um assassino em série. Já assistiu? E ele é um cara que virou um serial killer, um assassino em série, porque ele teve um trauma quando ele era criança. Quando ele era criança, ele viu, eu não lembro se o pai, acho que a mãe, olha os irmãos aí que assistem série. Falando em série, você já assistiu The Chosen? Você precisa assistir, velho. Você precisa assistir, o bagulho é louco. Não, o bagulho é da hora. Eu comecei a assistir essa semana, já assisti 3 episódios.
eu vou assistir toda vez antes de eu dormir. Às vezes eu fico perdendo tempo no Instagram, coisa do tipo, então eu vou assistir The Chosen. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu posso dar spoiler aqui para os irmãos? Posso dar? Eu vou dar um spoiler para os irmãos, que eu não estou nem aí, porque... Não está na Bíblia, não está na Bíblia. Não, você já assistiu? Então, o que você está falando isso? Tipo, não tem nada a ver com a Bíblia o negócio, tipo, tem tudo a ver, mas ele vai muito além da Bíblia, né? E o pastor pregou uma palavra aqui, né, sobre que Jesus, ele tinha dois tipos de pessoa que estavam perto dele, os melhores e os piores. E você sabe, eu comecei a chorar compulsivamente. Acho que o rema dessa palavra veio na minha vida quando eu estava assistindo The Chosen, porque quem assistiu sabe do momento que Jesus, ele entra na casa de Maria Madalena para o jantar sabático, e a série faz questão de mostrar que naquela noite tinha muitos jantares glamourosos. Os irmãos já entenderam tudo, já a revelação. Naquela noite os fariseus estavam fazendo grandes banquetes em grandes lugares lindos, mas Maria Madalena, que tinha acabado de ser liberta pelo Senhor, ela convida para estar lá com ela, né? Ela, uma ex-endemoniada, uma cega, um cara que era, sei lá, amigo da cega. Daqui a pouco chega dois discípulos de Jesus perdido, e daqui a pouco ele bate na porta. Quando ele bateu na porta, ela abriu e era ele. Eu fiz assim, ó, assistindo. E o Espírito falou profundamente no meu coração. Era esses os lugares que Jesus gostava de estar. Era esses os lugares, né? Era esses os lugares. Foi forte. Aí a Regiane estava dormindo, né? Aí eu... Foi forte. Mas eu estava falando de série. Estava falando de imagens, né? Tem um seriado que eu assisti que chama Dexter, que depois ele vira um serial killer, porque ele viu uma imagem muito catastrófica quando ele era criança. Tem pessoas, né, que sofreram abusos sexuais, moças, eu falo isso com muito temor no meu coração, que elas guardam imagens na vida delas para o resto da vida. Para o resto da vida ela tem uma imagem, né, de alguém abusando, tem uma imagem de uma pessoa, tem uma imagem de algo, né, que a afeta. Então veja, a maneira de Deus impregnar promessas, propósito, destino, tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida, é te dando o quê? Imagens. Mais do que ouvir uma palavra no culto, você precisa permitir com que palavras se transformem em imagens. Eu estava pensando esses dias, como é que o Daniel, o meu filho, como é que o Filipinho, quando ele deita na cama, o que vem na cabeça dele? Você sabe, o Daniel, o Filipinho já está falando palavras, mas o Daniel, ele não fala palavras, mas ele pensa, não pensa? Quando ele deita e fecha os olhos antes de dormir, o que vem na mente dele? Eu tenho certeza, são imagens. Imagens da Regiane fazendo gugu dadá nele, imagens de eu morder na barriga dele, imagens de amor, imagens de afeto, imagens de carinho. Ele não sabe nem falar, ele ainda não tem o poder da palavra, da língua, mas ele consegue receber imagens na vida dele, que certamente estão descendo para o coração dele, e estão formando o caráter dele. Alguém está comigo aqui? Você precisa ter as imagens certas do que Deus quer fazer com a sua vida nesses dias. A Bíblia fala, né? E a Bíblia nos dá, Deus, Ele ama falar por meio de imagens. A Bíblia, lá no Salmo 1, vamos ler o Salmo 1? Olha o que diz a palavra de Deus. Eu não quero correr o risco de tentar recitar de cabeça e errar. Olha o que diz na NVI, Salmo capítulo 1, já foi projetado aqui, meus irmãos. Salmo capítulo 1, como é feliz aquele que não segue, isso, obrigado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Olha a imagem que Deus vai dar no verso 3, é como... Só de falar a palavra árvore, o que vem na sua mente? Uma árvore, você pensou numa árvore, você viu uma árvore. Quando a gente pensa, a gente vê. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, as folhas não murcham, tudo o que ele faz, o que acontece, meus irmãos? Qual que é a imagem que vem no seu coração quando você lê esse verso 3 aqui? É uma imagem de uma tempestade, de um dia nublado, essa é a imagem que vem no teu coração? É uma imagem ali, né, de quando
Não, a imagem que vê é uma imagem boa. Quantos aqui imaginaram um sol, um dia clareado, um passarinho vindo, uma grande correnteza? Você consegue fazer essa imagem? Então veja, por que Deus faz questão de dar uma imagem? Porque Ele está falando assim, ó, você vai ser dessa maneira. Você vai ter sempre água do Espírito, você vai frutificar, você vai ser bonito, você vai ser magro, você vai ser saudável, você vai casar com uma mulher top. A Bíblia dá uma imagem a respeito da mulher que você vai casar. O Senhor fala assim no Salmo: a sua mulher vai ser uma videira frutífera. Videira é uma árvore frutífera, cheia de uva. A uva dá o quê? O vinho. Ou seja, a tua mulher vai ser uma fonte de prazer inesgotável para você. Faz a corte, filho. Quando você casar, você vai ver, vale a pena. É glorioso, é poderoso. Você vai embriagar na tua mulher. Oh meu Deus, eu estou segurando a minha língua aqui, Senhor. É poderoso, mas por que Deus está falando isso? Deus está dando uma imagem. Então tem casal que precisa ter a imagem correta, entende? Tem casal que está com problema, por quê? Porque o marido parou de enxergar a esposa como ele deveria enxergá-la. Mas não está me dando prazer, mas é isso que ela é, ponto final. Se você enxerga que ela é uma árvore completamente desbotada, completamente largada, é isso que você vai ter. Mas se você enxerga que ela é uma árvore frutífera, frondosa, uma videira maravilhosa, é isso que você vai desfrutar também. Amém, meus irmãos? Aleluia, né? A palavra de Deus também fala no Salmo 23. Só estou te dando exemplos de que Deus gosta de nos dar o quê, meus irmãos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus está dando imagem. Refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí eu imagino um valezinho assim, né? Que tem montanha de um lado, montanha de um outro. Aí fica uma trevas, um demôniozinho lá no fundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Daqui a pouco você está lá no vale, mas o Senhor chega para te acudir, para te estender a mão. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice. Ah, meu Deus do céu, toda vez que você vem para o culto, a mesa do Senhor é colocada. Você tem muitos inimigos, você não tem muitos inimigos que se levantam contra você? Você não tem muitos inimigos? A falta de dinheiro se levanta contra você, o divórcio dos seus pais se levanta contra você. Meu Deus, eu estava escutando o líder, o Gui estava falando comigo nesses dias. Ele falou, né, que teve um dia que o pai dele decidiu que ia sair de casa. Depois ele pode corrigir se eu estiver errado, mas naquela noite, assim como ele já estava fazendo há um ano, ele levantou no quarto dele, ele falou assim: quem manda nessa casa aqui sou eu. Ele estendeu as mãos dele no mundo espiritual, como ele fazia toda noite. Ele falou: eu amarro toda ação maligna contra a vida dos meus pais, casamento dos meus pais vai prosperar, o espírito de divórcio não vai prevalecer nessa casa. Aí ele falou umas línguas, Rabacai. Aí ele contou para mim que antes dele dormir, o pai dele senta na cama dele e fala: filho, eu senti uma coisa, eu não vou embora de casa não sei, alguma coisa está falando aqui. Aí ele falou que consigo mesmo, ele falou assim: eu sei o que está falando aí com você, é porque os demônios têm que submeter quando tem um homem de Deus que se levanta aqui nessa casa. Mas sabe por quê? Que ele tem uma imagem clara a respeito do casamento dos pais dele. Tem uma imagem. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. Se tem um líder de célula que não está tendo unção na vida, você precisa ter essa imagem, que quando você senta na mesa do Senhor, a mesa do Senhor é essa aqui, é a palavra sendo liberada na sua vida. Quando você senta na mesa para ouvir a palavra, você que é o cálice, recebe uma unção em dobro que cai do céu. Não tem como sair de um culto sem estar transbordando a unção de Deus. Meninas, não tem como sair de uma usina Kids sem pensar assim: esse ano eu vou abalar o inferno. Vai ter no mínimo 20, 30 crianças que vão ser afetadas através da minha vida. Sabe por quê? Eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade, eu sou a última da minha família, mas o meu cálice transborda na presença de Deus. Eu sou ungida do Senhor, eu sou ungido do Senhor, e o pau vai quebrar quando eu meter a mão no arado. Chacoalha alguém e fala assim: tem um cálice para você transbordar hoje. Tem um óleo descendo, escorrendo, calabachuminácia. Quem é pentecostal da glória? Certamente
que a bondade, a fidelidade, a misericórdia me seguirão todos os dias. Você tem que ter essa imagem no seu coração. Deus está te dando imagem. Ele está falando que a bondade vai te seguir. Como que bondade segue? É assim, você está andando, a bondade está vindo atrás assim. Mas tem crente que não, está esperando a desgraça, está esperando a ira de Deus, está esperando o problema, está esperando, agora essa célula fale. O que está vindo na sua direção? Falência está vindo na sua direção? É isso que a palavra de Deus diz que vai te seguir? É desprezo que está vindo na sua direção? É problema que está vindo na sua direção? Não é isso que vai te seguir, é bondade de Deus. Imagens, fala para o seu irmão, o poder de uma imagem. Poder de uma imagem. Poder de uma imagem. Você precisa ter para 2023 uma imagem clara do que você quer ver Deus fazer na tua vida. O que você quer ver Deus fazer na tua família esse ano? O que você quer ver Deus fazendo na sua célula esse ano? O que você quer ver Deus fazer no seu ministério nesse ano? Na sua liderança? O que você quer ver Deus fazer na vida do seu líder? Estava sentado com o irmão esses dias, estou sentando com os irmãos nessas semanas. Aí eu falei, qual que é o teu alvo? Ele falou assim, meu alvo é que o meu discipulador seja levantado obreiro. Me tocou essa palavra. Eu falei, meu Deus do céu, olha o espírito da honra na vida dele, né? Aí ele falou, eu sei, eu quero que ele cresça e eu diminua, zoeira. Ele falou assim, eu quero que ele cresça, porque eu sei que se ele virar obreiro, eu vou ser discipulador e nós vamos caminhar junto na edificação. Ele está carregando uma imagem de que o discipulado dele vai crescer. Ele está carregando uma imagem de que o discipulador dele é ungido do Senhor e ele quer ver o discipulador dele sendo ordenado. Ele está carregando uma imagem no coração dele. É isso que ele está vendo. É isso que ele está vendo. A palavra foi liberada já. O ano da casa cheia. Mas não adianta ouvir a palavra. Não adianta ouvir a palavra, me desculpa, a palavra tem que produzir uma imagem clara na sua vida. Já foi liberado, a gente profetizou aqui, Deuteronômio fala que a casa vai se encher numa perspectiva de a sua casa. A sua casa está escrito lá em Deuteronômio, vai encher do vinho, vai encher do óleo, vai encher da alegria. Eu preguei para os irmãos aqui, é a promessa de Deus para a sua vida, mas você pode só olhar para cá e só ver pobreza, só ver miséria. Talvez a única coisa que você está enxergando esse ano é que você está esperando, sei lá, a picanha do Lula chegar na sua mesa. Filho, se é essa a imagem que você tem no seu coração, me desculpa, mas não é uma imagem de prosperidade que Deus tem para você. Eu não estou aqui falando mal da picanha, se chegar, glória a Deus, mas a imagem correta é o seguinte: Deus vai me prosperar e eu vou comprar não só picanha, mas todas as carnes e vou pagar os churras da minha célula. Porque eu não dependo dos outros, eu dependo do meu Pai que está no céu. Não depende de assistencialismo barato. Não sou massa de manobra. Alguém está comigo aqui? Qualquer imagem que você tem no seu coração para o seu pai, para sua mãe que não converteu ainda. Sentei com outro irmão essa semana, ele falou, esse é o último ano do meu pai no mundo, eu já decretei no mundo espiritual, esse ano ele vai converter. Não tem como. Não tem como, não tem como. Assim, ele falou, minha mãe já veio 2 vezes no culto, ele está vendo que Deus está fazendo algo. Mas tem irmão que você sempre fala com ele, fala, não, isso aí eu já entreguei para Deus. Sabe o que é isso em outras palavras? Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Não queria ver nada, eu quero só colocar debaixo do tapete. Não vai ter nada. O que você está enxergando para a sua célula, meu irmão? Ah, vai ser uma bênção, né? Mas o que você está vendo? O que Deus está te mostrando? Ah, belezas, coisas legais. Está vendo nada. Quem viu algo em Deus sabe falar aquilo que viu. É assim ou não é, meus irmãos? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que com Abraão foi assim. Com Abraão foi assim. Abraão é o nosso pai do que, meus irmãos? É o nosso pai da fé. E Deus teve que trabalhar por 23 anos na vida dele, até que uma imagem fosse consolidada em seu coração. Deus aparece para Abraão e fala, sai da tua terra. Você conhece? Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão sai, começa a peregrinar. Mas você sabe que por um momento na vida dele, o coração dele desfaleceu. E ele como que questionou o Senhor. Mas a Bíblia fala que o Senhor então apareceu para ele e fala, Abraão, eu tenho algo para mostrar para você. Sai aí. Conta a areia
que está no mar aí. Essa vai ser a sua descendência. Eu não estou lendo com os irmãos aqui, mas isso está lá em Gênesis. Só para não citar referência bíblica, né, para não ficar nas minhas palavras. Gênesis 13:14. Disse o Senhor a Abrão: ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. 15. Porque toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. 16, Gênesis 13:16. Farei a tua descendência como pó da terra. Fala para o seu irmão aí, como pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó, dá para contar o pó, meus irmãos? Tem pó aqui nesses dias, tem ou não tem? Dá para contar? Não dá para contar. Mas e o da terra, dá para contar? Então se contará também a tua descendência. Deus estava dando mais do que uma palavra. Deus estava dando o que, meus irmãos? Deus estava dando uma imagem. Fala, Deus está te dando uma imagem hoje. Fala para o seu irmão, Deus está te dando uma imagem. Está desanimado? Vou te mostrar. Deus gosta de mostrar. Por mais um tempo a Bíblia fala que Abraão mais uma vez desanimou. Estava voltando de uma guerra, e a Bíblia fala, não sei qual capítulo, meu Deus, não está anotado aqui, mas a palavra do Senhor diz assim: não temas, Abraão. Eu acho que deve ser, enfim, não vou chutar. Eu sou o teu escudo. Deus está dando uma imagem para ele. Ele está vindo da guerra, Deus está falando: eu sou o teu escudo. Uma imagem de proteção, uma imagem de que ele é guardado. Quantos estão comigo? Dizem amém. Teu galardão será sobremodo grande. Quem recebe aqui um galardão sobremodo grande? Aí Abraão faz alguns questionamentos. No verso 4, o Senhor diz assim: isto respondeu logo o Senhor: não será este teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus. Primeiro o Senhor mandou ele olhar para onde, meus irmãos? Para a terra. Mas depois, já tinha uma imagem, mas depois o Senhor fala assim: ó, olha para o céu. O que é maior, meus irmãos? O céu ou a terra? O céu. Deus está falando assim, se é que pode. Ele disse: será assim a tua posteridade. Fala para o seu irmão assim: vai ser assim que vai ser a nossa posteridade. Sobe a banda aqui comigo, eu já quero encerrar. Quero orar com você. Vamos cantar o descendente de Davi. Deus está dando o que para Abraão? Uma imagem. Deus está falando assim: olha para o céu. Olha para o céu, conta as estrelas. É isso que eu vou fazer na sua vida. E talvez você está questionando assim, fala: mas Deus, e declarar? Importante declarar? Os irmãos acham que é importante a declaração? Mas veja, não adianta nada falar de algo que o coração não está movido por aquilo. Se não é vãs repetições. Você já ouviu o Senhor Jesus repreendendo os fariseus? Por que ele repreendia os fariseus? Porque a oração deles era uma oração apenas de repetição. Tem gente que só ora, tem a mesma oração todo dia. Talvez você já até decorou a oração que você faz. Eu não sou católico não, Mateus, mas às vezes você ora sempre a mesma palavra, você nem lembra o que você está falando. Abençoa a comida, amém. Vã repetição, não está falando nada com nada, não está falando algo que está brotando do fundo do coração. Eu não sei você, mas cada dia eu tenho o desejo de orar num sentido, porque o meu coração está me movendo num sentido. Alguém tem essa experiência aqui que eu estou falando? É claro, tem vezes que você tem que ter a sua lista de oração. Eu oro por isso, agora eu vou agradecer, agora eu vou louvar, agora eu vou adorar. Mas irmãos, cada hora o meu coração está me movendo para algo. O Senhor está me mostrando alguma coisa nova, e eu oro em direção àquilo. Eu falo daquilo que está cheio o meu coração. Isso o Senhor Jesus disse também lá em Lucas: porque a boca fala do que está cheio o que, meus irmãos? O coração. Então não adianta. Alguém às vezes, sabe por quê? Às vezes eu peço para você levantar a mão e você repetir junto comigo, fala assim: é esse ano. Aí os irmãos: esse ano, será o ano, na casa cheia. Tem gente que repete como vã repetição, mas o coração ainda não enxergou nada. O coração está vazio. Mas você tem outro cara que o coração está borbulhando pela palavra. Então, quando esse outro fala, sai com glória e com realidade. A Bíblia fala que demorou 23 anos para Deus gerar uma imagem. Mas depois que a imagem foi gerada, Deus chegou em Abraão e falou assim: Abraão, vou mudar o teu nome agora. De pai soberbo, pai exaltado,
Você vai chamar pai do quê? Abraão. E bastou 3 meses de declaração. 3 meses. Quantos anos gerando uma imagem? 23. Quantos meses declarando? Por quê? Porque quando o coração está borbulhando por algo, sai com peso de glória. Sai como um champanhe que está sendo estourado. Dá para abrir champanhe e não acontecer nada, você sabia disso? Mas todo mundo que quer comemorar faz o que com o champanhe antes de abrir? Chacoalha. Deus vai chacoalhar as águas do seu coração nesses dias. Como que Ele vai chacoalhar as águas? Te dando uma imagem daquilo que Ele quer fazer. E aí de repente Abraão começa a ouvir, Abraão, a mulher dele começa a chamar, ô pai de multidão, ele de repente vai no mercado, ô pai de multidão aí chegando, só ouvia outra coisa, de repente ele começa a ouvir, e o coração dele começa a ganhar fé, ele começa a falar, qual que é o teu nome? Pai de multidão. Mas ele já tinha enxergado algo no coração, ele já tinha visto algo que Deus quer fazer com ele. Fica de pé no seu lugar, Deus vai liberar imagens nessa noite do que Ele quer fazer com você. Se você puder, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Sabe, eu preguei pouco aqui, deixa eu preguei pouco aqui, porque eu quero na verdade que o Espírito Santo faça nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo gere algo no seu íntimo, na sua imagem, naquilo que você está vendo nesses dias, Xalabacandarai. Levante as suas 2 mãos para o céu, feche os seus olhos. Orabasabarabacandarabacandai. Sabe, o Espírito Santo está perguntando para você assim: o que você está vendo nesses dias? É pobreza que você está vendo? É pobreza? É falência? É que a célula está difícil demais? Ou será que você está vendo o mover de Deus na sua geração? Ou será que você está vendo os seus pais indo para o encontro com Deus? Sabe o que eu estou vendo, meus irmãos? Faz 4 anos que eu estou vendo essa casa cheia com 200 radicais. Eu estou vendo isso aqui transbordando, pipocando de gente. Eu estou vendo a sua célula, como o Renan profetizou, cada célula com 10. Será que você pode deixar Deus gerar agora? Rebalabachai. Líder de célula, começa a enxergar o problema de cadeira que você vai ter. Discipulador, começa a enxergar os líderes que você vai levantar. Eu estou vendo 2 capelas abarrotadas, 6 jovens, batismo, fogo, ao pau quebrando. Eu estou vendo Deus mover através de nós. Xalababaê, o descendente de Davi, o homem mais. Ele ama a justiça. Erga suas mãos, por favor. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Mais uma vez, o descendente de Davi. Erele balabacandarabasurre bababas.